Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Tome os vossos assentos e prossigamos. Ao término, iremos fazer mais um momento de oração e assim partiremos para o encerramento. Tá bom? O DNA de uma fé bíblica e reformada é o título da nossa série. O DNA da fé bíblica e reformada. E há 8 dias, por pura bondade do Senhor, no poder e pelo poder do Espírito Santo, nós introduzimos a série também falando sobre uma expressão em latim que descreve resumidamente o que é uma igreja bíblica e reformada. Lembram da expressão em latim que descreve, ainda que resumidamente, é uma síntese teológica, é uma descrição concisa, mas muito concisa. Ecclesia reformata sempre, reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Lembram? Ecclesia reformata sempre reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Introduzimos a série tentando fazer com que vocês memorizassem não a expressão em latim, mas em português. Igreja reformada sempre se reformando. Consequentemente, também procuramos dar uma definição bem simples, Ellen, do que significa uma igreja reformada sempre se reformando. Lembram? Uma igreja reformada sempre se reformando, essa expressão significa que é uma igreja que se encontra continuamente voltando-se para a palavra, continuamente voltando para as Escrituras. Isso é ser uma igreja bíblica e reformada. Por isso que essa expressão ela é usada com muita frequência pelas igrejas bíblicas e reformadas. Sejam elas as presbiterianas, sejam elas as batistas, pois existem no meio dos batistas igrejas reformadas, bíblicas e reformadas, sejam elas as congregacionais, sejam elas as episcopais, sejam elas as anglicanas ou outras denominações mais, e são muitas que existem debaixo do sol. Então, um cristão, porque antes de ser presbiteriano, ele é cristão. Reformado, porque antes de ser presbiteriano, ele é reformado. E presbiteriano não precisa memorizar em latim, mas tem que memorizar em português. Uma igreja reformada sempre se reformando. Que significa uma igreja que vive continuamente voltando-se para a palavra, voltando-se para as Escrituras. E aí, ainda como primeiro ponto da introdução, nós já demos um espólio de uma das principais doutrinas. Por quê? Tem que ser assim, continuamente voltando-se para as Escrituras. E aí nós compartilhamos outra expressão em latim. Porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é a nossa norma normans. Significa, é a nossa norma que regula todas as coisas da igreja. Da expressão em latim, norma normans. Não precisa gravar em latim, mas grava em português. É a norma absoluta de Deus que regula todas as dimensões e instâncias da igreja. Por isso que uma igreja reformada continuamente sempre recorrendo às Escrituras. É a palavra de Deus. Agora,
avançando na introdução da série, o DNA de uma fé bíblica reformada, é Thaís, não é, Thaís? Que bom, sempre uma alegria vê-la aqui, Thaís. Você é daqui, não precisa nem estar dizendo, mas sempre é bom, pois cursando o seu doutorado, não é? Precisa estar em João Pessoa com mais frequência, então quando retorna a gente se alegra. Agora surge uma pergunta: quando surgiu essas expressões? E por que surgiu isso? Quando surgiu esse linguajar, esses verbetes, esses vocabulários eclesiológicos de eclésia reformata, sempre reformando esta, igreja reformada, sempre se reformando. Quando surgiu e por que surgiu? Essa não é difícil, né? Uma boa revista de EBD, tratando dessa temática, ela te dá um roteiro. Se você entra hoje, graças a Deus por isso, no YouTube, dependendo das referências que você recorre, especialmente pastores e teólogos bíblicos e reformados, você tem lá também muitos estudos no YouTube, e eu recomendo. Se você fizer até um uso, fizer a pergunta certa no ChatGPT, você vai ter também cuidado. Caso você nunca leu o livro sobre a reforma, está lá, ele mesmo diz, 99,9% de acerto. Então, se tem uma possibilidade de um erro, então tome cuidado. Mas use. Quando surgiu e por que surgiu essa expressão eclésia reformata, sempre reformanda esta, igreja reformada, sempre se reformando? E por quê? Claro que ela passou a surgir em qual século? Ou em quais séculos? Vocês sabem. Século, bora? 16, 17 e seguintes. A partir daí, esse linguajar, ele passou a ser usado como lema, slogan, convocação, eclésia reformata, sempre reformanda esta, igreja reformada, sempre se reformando. Se você gosta de ler, vou logo adiantando que aqui eu não empresto, é instrumento de trabalho, mas tem hoje o Amazon, você pode adquirir. É como um médico, meu irmão, ele não empresta o seu bisturi. A Catolicidade Reformada é um dos livros textos, você pode adquirir depois, não compre tudo de vez, cuidado com as suas finanças. Grandes temas da tradição reformada, eu não adquiri isso aqui ontem não, viu, gente? Já tenho pelo menos isso aqui, mais de 15 anos, esse outro é mais recente. As origens intelectuais da reforma. Quando eu digo por aí que eu vejo gente querendo falar do que não sabe, eu estou falando sobre um livro como esse aqui, ó. Aí alguém acha que a reforma protestante teve apenas uma causa ou teve apenas uma origem. A reforma protestante, ela tem origens diversas, meu irmão. E esse autor, Alex McGrath, ele trata sobre isso com maestria. Esse livro foi um dos livros que me tirou dos extremos que passaram para mim no passado, sobre algumas coisas da igreja. E o Alisson McGrath, que é um britânico, é um estudioso da área. Você também tem essa obra aqui, A Tradição Reformada, John Light, uma maneira de ser a comunidade cristã. Também esse livro é antigo, da Pendão Real. Ok? Esse aqui não, esse aqui é outro assunto. Então você tem outros livros aí que você pode usar. Mas nesse livro, muito especialmente esse aqui, você vai entender um pouquinho o porquê de eclésia reformata, sempre reformanda esta. E aí, recentemente eu falei no colégio pastoral, não para eles, mas só compartilhando que é assim que nós percebemos algumas pessoas de uma página só. E não há nenhum problema ser uma pessoa de uma página só por razões diversas.
Às vezes o novo convertido, ele é um novo convertido e adepto da fé reformada de uma página só, não teve tempo ainda de recorrer a outras fontes, seja as primárias, seja as secundárias. Às vezes a pessoa é de uma página só, por falta de tempo também de leitura. O problema não se resume a ser uma pessoa de uma página só. O que eu quero dizer uma pessoa de uma página só? É uma pessoa que leu apenas um artigo sobre determinado assunto e ele acha que sobre isso ele já sabe tudo. Essa pessoa é tida como uma pessoa de uma página só. Essa pessoa tem uma tendência a falar tanta asneira, ela tem uma tendência a ser tomada por extremos. O problema não é ser uma pessoa de uma página só. O problema é não reconhecer que é uma pessoa de uma página só e aprender a ficar calado. Quando eu vejo pessoas com uma página só, querendo abrir a boca para dar opinião sobre tudo, eu tenho pena e oro, Senhor, como é que chama? Para tomar o quê? A gente diz, Semacol. Toma Semacol. E eu aplico isso a mim mesmo, querido. Quando eu estou diante de alguns PhDs nessas conferências por aí, e eles abordam alguns assuntos que eu até leio, tenho lido, mas eu não estou jamais no nível deles. Eu estou ali apenas para, E quando eu pergunto para aprender. Então fica aqui esse alertazinho para você, e aqui não é para que impedindo você de dar a sua opinião, mas se você é de uma página só sobre algum assunto, é melhor você ficar calado. E se abrir a boca para falar, pergunte para aprender. Então, quando surgiu? É fácil essa, gente. Entre os séculos XVI e XVII, essa linguagem passou a ser usada. Por quê? Passou a ser usada, Carlos. Você sabe, guerreirão. João Guerreiro, bom ver-te aqui. Claro, gente. Em virtude, como consequência do que aconteceu simbolicamente e representa tudo mais dali para frente, o que aconteceu quando, em 31 de outubro de 31 de outubro de 1500 Não acredito, gente. Alguém falou ali, mas eu estou aqui olhando para alguns aqui, como que 31 de outubro de Quando aconteceu aquele momento real, mas que se tornou simbólico para todas as igrejas reformadas. Quando? 31 de outubro de 1517. Quem foi o sujeito dessa data? Está vendo como às vezes a gente presume saber e não sabe? E não se sinta culpado por isso não. Contudo, na lógica, nós aprendemos que existe ignorância vencível e lógica. Quando a gente estuda lógica no seminário, ignorância vencível e ignorância invencível. O que é uma ignorância vencível? É aquilo que está no meu poder conhecer, mas eu não me interesso em conhecer. É uma ignorância vencível. E o que é uma ignorância invencível? É aquilo que até gostaria de saber, mas não está no meu poder saber. Daí vem ignorância culpada e ignorância inculpável. Culpável e inculpável. O que é uma ignorância inculpável? É aquela que é dever seu conhecer e você não se interessa em conhecer. E por isso até paga amigos por aí, sofre consequência. É culpável. E a ignorância inculpável é aquela que não está no teu poder conhecer. Deixa eu dar um exemplo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos, para que pratiquemos. Está aí um exemplo de ignorância vencível e invencível. Daí, ignorância culpável e ignorância inculpável. Deixa eu dar um exemplo aqui prático. Imagine que um oficial da igreja, um presbítero,
que deve ter um conhecimento básico do manual presbiteriano, sua ferramenta de trabalho. E acaba passando uma informação para uma ovelha dele também, porque acaba sendo o mesmo, totalmente contrária ao manual presbiteriano. E ele fez isso por uma ignorância vencível. Estava no poder dele conhecer basicamente o manual presbiteriano e ele não se interessou. A ignorância é vencível. Logo, se é vencível, ele é culpado. Então ele não pode nem dizer, mas eu não sabia. Mas o ofício requer isso. Entende agora? Então existe uma ignorância vencível. Se você não sabe é porque você não tem dado interesse. E a ignorância invencível, não se sinta culpado, porque não está no teu poder conhecer isso. Daí vem ignorância culpável. Você é culpado por não conhecer. E existe a ignorância inculpável. Se você não sabe, você não é culpado, porque não está no teu poder saber isso. E aí, carinhosamente, eu chamo para as coisas simples da nossa fé reformada, que é uma data. Você não precisa gravar todas as datas, mas essa você precisa relembrar. 31 de outubro de 1517. Porque, além de ter sido um acontecimento real, se tornou simbólico para os demais acontecimentos que emanaram daquele, que foram oriundos daquele. Essa série vai ser bem demorada, mas fique tranquilo, que vai ser bem dinâmica. Aqui a colar eu vou parar e vou para Atos, tá bom? Mas por que esse 31 de outubro de 1517, um acontecimento real se tornou simbólico para outros acontecimentos? O que foi que aconteceu nesse dia? E aonde? Vamos lá? O que aconteceu em 1517, 31 de outubro de 1517, e aonde? País Alemanha. Sujeito Martinho Lutero, país Alemanha. Material produzido, 95 teses. Colocada na fachada da Catedral de Wittenberg. O W em alemão é som de V, o W em inglês é som de U. Então é Wittenberg. Se os especialistas disserem que eu estou errado, não tem problema, porque nesse caso a minha ignorância ela é invencível. Não conheço alemão, não é? Mas a gente sempre procura pelo menos conhecer o basicão desses verbetes que nós usamos. Martinho Lutero, membro da Igreja Católica Romana até então, doutor em teologia, mas não era convertido. Isso antes dessa data. A informação que ele tinha é que para ser salvo, ele precisava fazer alguma coisa. Salvação pelas obras. Exemplo, a penitência. Praticar flagelação. Doutor em teologia. E ele se flagelava. Porque disseram que para obter a salvação, o perdão dos seus pecados, ele precisaria fazer algo da parte dele, por meio dele, para o bem dele. Mas ele mesmo narra, nos seus comentários bíblicos, os seus biógrafos dizem que ele começou a pregar, a ler e a pregar a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos e outras mais. Qual foi o resultado disso? É que o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, muito especialmente, fez com que ele olhasse para Romanos, primeiro capítulo, os versículos 16 e 17, projeta aí, Jean. Doutor em teologia não convertida.
Entende agora que alguém pode conhecer até a Bíblia, pode até conhecer a letra da Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia? Enquanto o projeto está aí, se você já leu o extrato da biografia de John Wesley já era pregador e não convertido, ele mesmo fala sobre isso. John Wesley, o pregador metodista, dele emanou a igreja metodista na Inglaterra. Lutero não foi diferente, não, doutor em teologia. Já fica aqui esse alerta para mim, para você, essa observação. Não para você sair daqui triste, se sentindo culpado, mas um era doutor em teologia, conhecia a letra da Bíblia, mas não conhecia o Espírito da Bíblia, o Deus da Bíblia. Vamos ler esse texto juntos aí? Eu citei errado, foi? Eu citei 16:1. Perdão, fui eu, pode colocar na minha conta. A minha síndrome de Spar fiz com que eu levasse vocês ao erro. Vamos ler juntos. Lutero está lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, porque ele está angustiado por conta dos seus pecados, da sua culpa. Aí ele começa a ler Romanos, pregar Romanos, aí ele chega nesse texto e diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque toda a igreja é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí vai para o próximo versículo, e aí vem a dinamite celestial no coração dele. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Essas mesmas palavrinhas ele lia outrora, e quanto mais ele lia, mais angustiado ficava, porque ele achava que para ser justificado diante de Deus, ele precisava praticar as boas obras. E ele mesmo narra que, na verdade, ele começou a ter ódio desse Deus, gente. Ele narra, que sinceridade dele, ódio dessa doutrina. Até que o Deus de toda graça, Dale Wellington, até que o Deus misericordioso, como na linguagem de Francis Schaeffer, o Deus que se revela, o Deus que intervém, que também é o autor daquele livraço A Morte da Razão, até que esse Deus fez com que Lutero agora lesse e enxergasse algo diferente. E o que é que ele enxerga agora aí verdadeiramente? É que a justiça de Deus é usufruída pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus é a justiça imputada. O que é isso, pastor? Deus pegou a nossa culpa judicialmente, lançou sobre Jesus e pegou a justiça sacrossanta de Jesus Cristo, os seus méritos sacrossantos, e imputou sobre nós. Essa é a maior de todas as tramitações, negociações judiciais no trono celestial. E tudo isso pela graça. Lutero agora passa a entender isso. Eu vou usufruir o perdão de Deus, a reconciliação de Deus, que é chamada de justiça, pela fé em Cristo. Evangelho, sinônimo de Cristo. O Evangelho é sinônimo de Cristo. O Evangelho aponta para a pessoa e obra de Cristo. A fé é instrumento através do qual você recebe. A fé é a mão vazia com a qual você recebe o presente de Deus, que é a justificação pela fé em Cristo. Justificação significa ser declarado inocente sem ser inocente pela fé em Cristo, por causa da justiça de Cristo. Eu só estou aqui na introdução. Lutero foi o sujeito
Mas para que chegasse a essa eclésia reformata, reformanda sempre, eclésia reformata sempre reformanda sempre esta, igreja reformada sempre reformando, uma igreja que se volta continuamente para as Escrituras, foi preciso uma obra do alto, querido. Entendeu, Breno Luiz? Foi necessário uma ação da providência na vida de Martinho Lutero. Às vezes, nós presbiterianos cometemos injustiça com Martinho Lutero. Eu tenho muitos livros sobre a história da Reforma Protestante. Aqui são apenas 5 desses, dos muitos que eu tenho o privilégio de usufruir. E aqui eu vejo historiadores de linha presbiteriana quase não fazendo menção a Martinho Lutero. Eu considero isso injustiça. Eu não vou aqui nem tratar dos pré-reformadores. Eu não quero gastar um tempinho sobre eles também, da sua importância. Eu quero falar sobre os precursores reformadores, os precursores. Não, eu quero falar só deles mesmo aí. Os reformados da primeira geração. Começa por Martinho Lutero, Laís. Era um homem perfeito. Se você ler a biografia de Lutero, Lutero tinha crise até de depressões. Lutero era um tratorzão. Lutero era um tanque às vezes. Melancton, o seu amigo, pensava dizer Lutero, mas não era aí, cara, na linguagem nossa hoje. Era. Lutero era aquele tanquezão nos debates. A ponto de Melancton, que era mais polido, por isso que eu falo que nós nos complementamos, né, queridos? Melancton era mais polido, Melancton foi o sucessor dele, mas já foram amigos ali. Melancton era o mais polido ali, intelectualzão também, reformador também da linha luterana. Melancton já era aquele que chegava assim e fazia assim, só para ilustrar, né? Calma, homem. Lutero. Respira aí, homem. Entende? Ai, como é bom saber que existem os Luteros e existem os Melanctons. Agora, os Melancton por eles sozinhos não chegariam, não. É necessário os Luteros, os tanques, para demolir a heresia. E é preciso os Melancton para chegar e apresentar a verdade. Não que Lutero não tenha feito isso. Então começa por aí, querido. O sujeito é Martinho Lutero. Dentro da igreja medieval. O que existia antes do século XVI era a igreja. Conhecida hoje como igreja romana. Às vezes tem crente protestante que acha que antes daí não existia. Existia, irmão. A igreja estava dentro da igreja romana. Mas aquele que ama a sua noiva, ama a sua igreja, mesmo naquela fase da Idade Média, ele preservou o remanescente ali dentro. E chegou o momento que o caminho foi outro. Aí levanta esse homem, Martinho Lutero. Coisa linda, leia uma biografia simples de Martinho Lutero. Leia sem romantismo. No início do meu pastorado, às vezes eu fazia leitura romântica até de servo de Deus. E eu percebi que com o tempo não me fazia bem. Não me fazia, guerreirão. Porque a leitura romântica é assim, Elaine. Esses homens eram apresentados como perfeitos, Nando. Aí você olhava para você mesmo e dizia: será que eu posso ficar no pastorado mesmo? Mas quando você... Por isso que eu falo, pessoa de uma página só, que abre a boca demais, pode fazer um mal a ela mesma. E ela acaba fazendo mal a ela mesma. Porque eu já fui de uma página só. Porque me passaram isso. É quando você começa a ir para outras páginas, um tanto quanto também legítimas. As pessoas, outros servos de Deus começam a te mostrar outros ângulos de Martinho Lutero. Você continua amando Martinho Lutero, tendo como referência. Mas você se alega ao mesmo tempo que Deus usou um homem com os pés de barro como Martinho Lutero. Muitas vezes feriu outras pessoas com o seu lado áspero, mas Deus usou Martinho Lutero. O homem que chegou a falar no seu processo de santificação que Tiago era casa de palha, mas depois se arrependeu. Você está entendendo como precisamos ter paciência com o outro? Eu estou me concentrando agora no personagem Martinho Lutero.
Porque foi ele o homem que Deus levantou. Mas para que Deus o levantasse, antes de fazer uma obra através dele, Deus teve que fazer uma obra nele. Entenderam agora? Antes da obra que Deus realizaria através dele, Deus fez uma obra nele. Ele mesmo narra: Deus rasgou o seu coração, arrancou o coração de pedra, colocou o seu coração de carne. Assim mesmo, Lutero, ou Martinho Lutero, não passou a ser perfeito da noite para o dia. Ele foi sendo, Edneia, querida, que bom que voltaram, hein? Que legal, Guilherme. Ele passou a ser santificado paulatinamente. Nesse processo ele falou besteira. Então tenha paciência com o outro. Ele falou besteira. Chamar a carta de Tiago de carta de palha. Ninguém diz hoje que Martinho Lutero era ímpio, né? Era um crente. Mas imagine Martinho Lutero vivo hoje chamando a carta de Tiago de carta de palha. Mandaremos ele para o inferno, hein? Justamente. Ele não conseguiu fazer a leitura correta de Tiago. Não há contradição entre Tiago e Paulo. Um fala de uma coisa, ambos estão falando da mesma moeda. Dos dois lados da mesma moeda. Um está falando do Paulo, como posso ser salvo? E Tiago, a evidência da salvação. Aí o pessoal confunde isso. Lutero confundiu. Então, paciência com o novo convertido, paciência com o irmãozinho. Eu só estou na introdução, não vou correr não, viu, gente? Porque estão vivendo uma época difícil. E por que é difícil? Lutero bebeu já na sua época de uma teologia deturpada, que já vinha sendo passada. Nós citamos aqui há 8 dias Judas 3. O que é que diz Judas 3? A última parte: batalhando pela fé que uma vez por todas foi dado aos santos. Judas 3. Essa fé, ela é um corpo de verdades que Deus nos deu, que Deus revelou. Citamos aqui a carta aos Efésios, capítulo 4, diz o quê? Há uma só fé. Mas acontece que no decurso dos anos, alguns ou algumas igrejas, ou alguns pastores, ou alguns teólogos, eles foram se desviando dessa fé. Entendeu? Essa fé pela qual devemos lutar, batalhar. Pode ler a história da igreja, os anais da igreja. Pegue os historiadores mais confiáveis, vocês vão perceber. Por que é que surge o credo apostólico? Você sabe, acha que o credo apostólico surgiu porque alguém achou legal? Eu preciso escrever alguma coisa aí para deixar o meu legado. Não foi só isso. Foi deixado um legado, mas aconteceu algo lá na igreja antiga. Algumas coisas estavam acontecendo, e aí o resultado disso lá na frente é o credo apostólico. O que estava acontecendo então, já a partir do 1º século, 2º século, 3º século? Essa fé pela qual devemos lutar, essa uma só fé de Efésios 4, ela estava agora sendo deturpada por gente de dentro da igreja. Tinha gente dizendo que, na verdade, Cristo nunca se encarnou. Ele tinha a aparência de homem, mas não era homem. Essa doutrina é chamada docetismo. Não se perturbe com isso agora, não. Imagine só. Gente dentro da igreja, mestres dentro da igreja. Jesus nunca tinha se encarnado. Ele pareceu ser sem ser. Entende porque na primeira carta de Deus, escrita pelo apóstolo João, capítulo 4, diz: se um espírito diz que Jesus Cristo não vem em carne, esse é do diabo. Testai os espíritos, porque se alguém disser que Jesus Cristo não veio em carne, aí é encarnação mesmo. É assumir a plena humanidade. Isso já no 1º século, gente. Já tinha gente negando a triunidade de Deus.
As testemunhas de Jeová de hoje, querido, só tem uma roupagem nova, mas elas já estavam lá nos primeiros séculos da igreja. Não, na verdade, só tem um Deus, aí tá beleza, não tem três pessoas. Ora Deus faz papel de Deus, ora Deus faz papel de Filho, e uma outra hora ele faz papel do Espírito Santo. Não, meu irmão, isso é heresia. Há um só Deus na sua essência. E existe três pessoas reais no ser de Deus. O Pai é o Pai, ele não é o Filho. O Filho é o Filho, ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, ele não é o Filho, entendeu, Ellen? O Filho não é o Pai. Por isso que é uma doutrina, meu irmão, que você crê, mas você não explica. Você descreve, mas você não explica. Daí uma parte daquela canção que virou polêmica, e entre os reformados tudo é polêmica. Eu sei que ela precisa de alguns ajustes, mas é incrível. As pessoas de uma página só fazem polêmica com tudo. Elas encontram chifre em cabeça de cavalo. Preste bem atenção que uma pessoa que conhece mesmo, ela não faz polêmica, muito menos com coisas que não precisa fazer polêmica. Mas uma pessoa de uma página só, ela tem uma tendência para fazer polêmica que não tem sentido. Ninguém explica Deus. Já ouviram essa canção? Certo. Aí quando alguns colegas reformados, eu quero até poupá-lo de dizer que é de uma página só, mas eu sou tentado. Quando chegava, eu morava na Grande Recife, essa polêmica já chegava também, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Que absurdo! Aí eu pergunto para esses meus colegas, mas meus irmãos, vocês dão aula em seminário? Vocês dão aula sobre o ser de Deus e os seus atributos. Essa disciplina é chamada de teontologia. O ser de Deus e seus atributos. Aí está lá logo nos prolegômenos, na introdução, está lá. Cognoscibilidade de Deus. E incognoscibilidade de Deus. Então, sim, agora. Deus é incognoscível. Deus é cognoscível. Deus pode ser conhecido. Mas Deus é incompreensível. Está lá, meu irmão. O que significa isso? O que significa dizer que Deus é incognoscível? Você pode conhecê-lo, mas jamais exaustivamente. Por isso, Deus é cognoscível. Ele pode ser conhecido porque Ele se deu a conhecer, mas ao mesmo tempo, Ele é incognoscível, porque jamais você pode conhecê-lo exaustivamente. Então, ninguém explica Deus. A gente descreve Deus a partir da revelação de Deus, e louvado seja Deus. Aí quando eu falo isso, os caras querem, não, são as nossas fontes, meu mano. Você pega as teologias, meu irmão, abra Beckhoff aí, abra Bavinck aí, 4 volumes, Pannenberg, bora. Abra Brunet aí, pode pegar até o neo-ortodoxo, Barth. Não se preocupe com esse nome não, viu, gente? Eu estou falando às vezes de pastores, de uma página só, não pode. Um membro de uma igreja, eu tenho que ter paciência mesmo com ele, mas meu senhor orienta, meu irmão, se você é de uma página só, pergunte, mas não polemize se você é de uma página só. Mas pastores, ninguém explica Deus. Lutero só fez o que fez porque Deus primeiro, antes de fazer uma obra através dele, fez uma obra nele. Eu vou parar por aqui porque a proposta não é exaustar vocês. Vamos passar na introdução um bom tempo. Só quero agora aplicar, como já tenho aplicado. J.I. Packer, naquele clássico, Conhecimento de Deus, você nunca leu. Se você quer uma dica de um livro, eu estou precisando ler um livro que mexa com o meu coração. Esse também vai mexer. O Conhecimento de Deus, de J.I. Packer. Ele já está com o Senhor. É um livraço. Ele diz lá, parafraseando, cuidado, você pode conhecer muito sobre Deus e não conhecer Deus. Você pode conhecer muito sobre Deus e não conhecer Deus. Porque muitas vezes se fala de exegese como se fosse um Deus.
A exegese é para ouvir a voz de Deus, é para entender. Não é exegese pela exegese, não é hermenêutica pela hermenêutica, não é teologia bíblica pela teologia bíblica, não é teologia sistemática pela sistemática, não é teologia histórica pela histórica, não é teologia aplicada pela aplicada, mas tudo isso é meio para que o Deus verdadeiro seja escutado por você. O que o meu Deus está falando comigo nesse texto? A hermenêutica é para isso, a exegese é para isso, mas até nisso você vê pessoas se degladiando. A exegese é você ir para o texto e tirar do texto o que o texto diz. Exegese. Você vai para o texto, submissa ao Espírito Santo, você tira do texto o que o texto diz. Eu não vou nem entrar aqui no desconstrucionismo filosófico e nem no construtivismo filosófico, Derrida e todos os intelectuais ateus que tentam desmoralizar a palavra do Senhor. Eu vou perturbar mais vocês do que ajudar. Eu não vou nem entrar aqui em algumas ideologias, vou deixar elas para o domingo que vem. Ou melhor, para a quinta. Por que Lutero precisou fazer aquilo? Já dissemos aqui que antes de trabalhar através dele, Deus fez uma obra nele. A gente para aqui hoje, beleza? E depois de Deus fazer uma obra nele, Deus fez uma obra através dele. E por que foi necessário? Aí vamos detalhar um pouquinho o que estava acontecendo dentro da igreja na Idade Média, para que Lutero escrevesse 95 teses. E aqui dá o detalhe, viu? As 95 teses não eram perfeitas, não. Ele ainda estava no processo de santificação. Você vai ver tese lá que ele ainda concorda com a igreja romana, porque ele está no processo de santificação. Gente, eu vou sempre citar isso. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ande de acordo com o que você tem recebido. Não vá além do que você tem recebido. Não pague mico para você mesmo, diante dos outros. Não se coloque no ridículo. Se você não sabe, pergunta para aprender. Aqui eu ando por aí, eu já ouviu falar, hoje tem uma linguagemzinha vergonha alheia, não tem? O que significa vergonha alheia? Se usa muito isso, não é? O que é vergonha alheia? Tem hora que eu olho assim, meu Deus, você não fez assim, né? Não faz isso não faz isso não. É sério, gente, tem hora que eu fico assim, e é por amor mesmo, não faz isso não, por favor. Fica calado, é melhor caladinho. Não é pecado você não saber, necessariamente. Pecado é não saber e falar do que não sabe e falar besteira. Isso é pecado. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, que o Deus de Lutero, que fez uma obra nele e através dele prossiga fazendo uma obra em nós e através de nós, para a glória do seu nome, hoje e sempre. E toda a igreja diz...